desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para doutores e pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. 15 agora. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Cristo é a cabeça. E o que acontece quando crescemos em Cristo? Olha, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Jesus. Vamos orar a Deus. Querem que eu faça a oração em nome de Jesus? Pastor Lucas aí orar. Alguém quiser manifestar alguma coisa? Beleza? Paz e para a igreja. Amém. Queridos, vamos orar ao Senhor. Quem tem uma pedido, né, especial para poder fazer, que faça em nome de Jesus, eu apresento Deus. Continuamos orando um para com os outros. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Deus, um para com os outros nesta noite, Pai. Cumprimos assim a Tua palavra. O Senhor possa em nossos corações, ó Pai, em nossos corações desta noite, a mensagem que o Pastor irá nos trazer, nos alimentarmos, ó Pai querido, para melhor fazermos a Tua obra e caminharmos na fé, Senhor. Senhor, abençoar a cada irmão, Senhor, que necessita, Pai querido, da Tua bênção em sua vida física, de uma cura, uma restauração de saúde, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor faça prosperar e abençoar em todas as áreas de suas vidas, a cada servo, a cada membro desta igreja, ó Pai, e que o corpo de Cristo, não só aqui do Xangri-Lá, mas de todo mundo, ó Pai, o Senhor faça guardar teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Vamos continuar com a Bíblia aberta, tá? Vamos continuar com a Bíblia aberta no texto que nós lemos. E eu gostaria de falar a respeito dos propósitos dos dons espirituais. Os irmãos já ouviram falar, né, muitas vezes a respeito dos dons espirituais e já ouviram falar também a respeito dos frutos do Espírito, né? Todos são do Espírito, então são tudo dados por Deus, pelo Espírito Santo, mas há uma distinção teológica entre os frutos do Espírito e os dons espirituais, né? Chega mais para cá, ó. Vem mais para cá. Vem também, irmão João. Pode ficar aqui que daqui eu estou olhando aí. Se precisar, eu te falo. Então, meus irmãos, a gente sabe que os frutos do Espírito, ela é aquelas virtudes que nós alimentamos dentro de nós, né? São virtudes internas de cada crente, produzidas pelo Espírito Santo. Os irmãos sabem falar de quais são os dons, os frutos do Espírito? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. O fruto do Espírito é gozo, paz, Benignidade. ó, continua, está indo. Longanimidade. Ó, está indo, vai. Bondade. Bondade, está indo. Fidelidade. Fidelidade, sim, fé. Fé. Fidelidade, fé, vai. Mansidão, temperança, tem gente colando, enfim, né? Mas é isso aí. Tá indo bem. O professor não viu, não tem problema, né? Mas é isso aí. Os frutos do Espírito, vocês percebem que os frutos do Espírito que vocês citaram aí, eles nascem dentro da gente e eles frutificam em nós, mas são virtudes internas que nós utilizamos no nosso cotidiano, mas são nossos. Fé, mansidão, humildade, bondade, temperança, das quais o Espírito produz em nós, para nós utilizarmos, mas está dentro de nós. Mas nós vamos olhar hoje, vamos falar a respeito dos dons espirituais. Os dons espirituais são dados à igreja,
mas não são nossos. Aí já é diferente. Os frutos são nossos. Quem é bom mesmo. Quem tem compaixão mesmo. Quem ama mesmo. Né? Quem tem fé mesmo. E é seu. Deus deu e você administra isso dentro de você. Mas já os dons espirituais não é meu, não é seu, é da igreja. É dado para o aperfeiçoamento da igreja. Então são dons que são dados e às vezes não são manifestos o tempo todo. É manifesto a partir da necessidade da igreja. Então nós vamos ver que, em primeiro lugar, a gente tem que saber qual é a origem dos dons espirituais. E a origem do dom espiritual está aí nesse texto aí. Qual que é a origem, irmãos? Aquele que desceu e também é o mesmo que subiu. Quem é esse? Será que a gente consegue, embora não esteja escrito aí? Jesus. Ah, muito bem. Isso aí. Embora não esteja escrito aí, mas dá para entender que aquele que desceu é o mesmo que subiu? Sim. Hã? Sim. Então tá, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a glória do unigênito Filho do Pai, né? E logo depois de ter sofrido, padecido, morreu, mas ressuscitou e subiu e está assentado à direita do Pai. Esse homem se chama Jesus. Então, aí está a origem. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. É esse aí. E para que ele fez isso? Com um propósito, para cumprir todas as coisas. Para poder dizer a frase solene que Jesus disse na cruz do Calvário. Qual é a frase que ele disse quando ele estava expirando? Está consumado. Ou seja, está concluído, está pleno, está feito, está terminado. O que eu vim fazer está feito. Está entregue o trabalho, né? Então, meus irmãos, e esse trabalho é tão bem feito que o profeta Isaías, no capítulo de número 53, ele vai dizer assim, que ele olhará o resultado do seu trabalho e ficará satisfeito. Vocês já fizeram isso alguma vez na vida de vocês? Algum dia vocês já ficaram contemplando alguma coisa que vocês fizeram e ficou assim, nossa, eu arrebentei. Quem já fez isso na vida de fazer alguma coisa? Não foi? Todo mundo, irmãos, assim, você olha para alguma coisa que você fez, isso não é, vamos dizer assim, que é um orgulho bom, né? Não é orgulho no sentido de soberba, não, mas é um orgulho no sentido de satisfação. Que orgulho de mim, consegui concluir, não é isso? Consegui fazer. Então, aí você olha e fica observando, assim, eu até hoje ainda fico olhando para minha casa, tem mais de 8 anos que eu estou lá, então eu fico sentado assim, nossa, como que eu consegui, meu Deus, como que eu fiz isso daqui? Eu fico contemplando isso aí, olhando, sabe? Foi o que o Senhor Jesus fez. Ele chegou e falou assim, olha, está pleno, está consumado. Quando em Gênesis fala que no 7º dia o Senhor descansou de todas as suas obras, no primeiro dia ele olhou, separou uma coisa da outra, ficou bom. No outro dia fez a lua, fez não sei o que, não, ficou bom. Aí depois fez o homem, não, ficou muito bom. Né? Ficou muito bom. Aí no 7º dia ele sentou para contemplar. Agora eu vou sentar para me dar uma olhada naquilo que eu fiz, né? Que a gente quando está fazendo não dá muito tempo de olhar, não é? Mas depois que termina e você dá uma recuada assim, deixa eu até tirar uma fotinha aqui, né? Dá aquela contemplada. Então, assim, a palavra do Senhor fala que ele ia cumprir todas as coisas, cumpriu, se viu satisfeito com aquilo que veio fazer, né? E qual é o que veio fazer? Edificar a igreja. E o trabalho do Senhor aqui é edificar a igreja, é construir um corpo místico dele mesmo, uma continuidade de Cristo no céu. Uma vez que Cristo subiu, mas a igreja continua sendo como o corpo místico dele, como a presença dele na terra. E então, para que essa igreja seja representante de Cristo, precisa ter as características de Cristo. Ela precisa carregar consigo algo que faça com que Cristo seja identificado nela. Então, ele distribuiu alguns méritos, algumas virtudes para a igreja, para diferenciar a igreja do mundo e para que a igreja também se sustente, né? Para que a igreja se mantenha. E aí vai dizer assim, e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Veja que o apóstolo Paulo começa a mencionar
algumas das ações de dons do Espírito Santo, e como eu disse para vocês no início, frutos do Espírito é seu, está dentro de você e é seu, é você que possui o Espírito de Deus, você administra dentro de você, mas isso aqui já não é seu. O apóstolo, ele é um dom dado por Deus, mas aquele que tem o apostolado pode perder. Aquele que tem o dom de profecia, que é dado por Deus, pode perder o dom de profecia. Aquele que é profeta, qual Deus usa como profeta, usará essa profecia dada por Deus no momento oportuno. Muitas pessoas, elas carregam esse título de profeta. Eu sou profeta e tal. E muitas vezes não só reivindica essa virtude, esse dom, como também quer imprimir-la à força. E o dia que o Senhor não dá a palavra, aí ele dá um jeito de dar a palavra para o Senhor, né? Então ele quer ser profeta de qualquer jeito. Deu-nos para evangelistas. Olha que interessante. O que faz um evangelista, irmãos? Evangelho é a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus. Será que todos somos evangelistas? Embora existe uma ordenança do Senhor Jesus a todos os seus discípulos. Ide por todo o mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura. Todos nós temos essa incumbência de pregar a palavra de Deus. Se todos pregamos, todos somos evangelistas, correto? Né? Mas aqui já trata-se de um dom específico. Esse dom de evangelista, nós poderíamos ali talvez traduzi-lo como missionário. Dom de missionário, por quê? Todos pregam a palavra, sim, mas todos temos o dom de sair para pregar? Tem os que, como diz Mateus capítulo de número 5, né? Eu acho que é 5 ou 6, não sei, que fala a respeito da parábola do semeador. Acho que é 6, né? Essa parábola é 13, Mateus capítulo 13. Fala a respeito da parábola do semeador. Eu não vou conseguir sair bem dessa filmagem, fala da parábola do semeador. E lá na parábola do semeador fala assim, que um semeador saiu a semear. Mas tem quem semeia sem sair? Tem. Tem o que sai a semear, mas tem aqueles que semeiam sem sair. Tem alguém aqui que tem horta na sua casa? Não. Alguém aqui tem horta em casa? Irmão João tem? Irmão João tem? O senhor tem também, Jamete? Está vendo? Então você semeia sem sair. Você planta lá na sua casa. Você não sai para semear. Mas os agricultores, os grandes agricultores, esses que sustentam esse nosso Brasilzão, esse mundo afora, que plantam milho, feijão, arroz, soja, não sei o quê, eles têm que sair para semear. Eles não semeiam a sua própria casa, eles têm que sair para semear. Não é? Então, assim, tem os que semeiam, saem para semear, e tem os que semeiam sem sair. Mas os dois são importantes. Os dois são importantes. Tanto aquele que semeia em grande escala, que aceita essa missão, não só de produzir para si mesmo, mas produzir para esse mundão todo, mas também é importante as agriculturas familiares, né? As pessoas que produzem lá uma hortelãzinha dentro de casa, depois chega alguém aqui, você tem uma molinha de hortelã me arrumar, com gripe lá, precisando tomar, não sei o que, aí você vai lá e entrega. Não tem? Você vai lá e entrega. Ah, você tem um coentro aí, você tem não sei o que, sei lá, alguma coisa lá, você tem, você pode me arrumar? Fulano lá está passando mal, precisa tomar um chá, aí você vai lá e pega, entrega aquilo que está lá na sua casa, que você semeou, sem sair, mas está lá, e salvou a vida de alguém. Não é verdade? Salvou a vida de alguém. Então, irmãos, claro que vocês já começam a conjecturar na mente de vocês que isso é uma coisa espiritual. Tem o evangelista que sai para semear, aqueles que são grandes missionários, que deixam sua família, deixam sua casa, deixam seu emprego, deixa tudo e vai para os campos missionários, mas nem todos têm essa mesma virtude. Nem todos têm esse mesmo chamado. Mas nem por isso deixa de ser importante. Nem por isso deixa de ser importante. Porque tem os que vão, mas tem os que ficam, que sustentam os que vão. Sustentam os que vão. E não, enquanto sustentam os que vão fazendo e produzindo aonde está.
Vão produzir lá onde está. Então aqui você não é aquele grande evangelista, não é aquele grande missionário, aquele grande pregador, mas você é aquele que, vez por outra, está evangelizando o seu vizinho, está levando uma palavra para o amigo que está do seu lado. Na hora que você está indo de ônibus, indo em direção, você não está indo para fazer missão, você está indo lá para o hospital, lá para a consulta, mas sentou alguém do teu lado, bate um papo, fala de Jesus. Você não saiu para isso, mas está utilizando os recursos que você tem, não é? Então isso tudo aí é dons que Deus distribui à igreja para o crescimento da igreja. A gente consegue mensurar quantas pessoas receberam a Cristo Jesus por conta desses pequenos missionários, pequenos evangelistas, que nunca saíram para semear, mas que já plantaram muitas plantinhas, que já salvaram muitas pessoas? Talvez seja esse o trabalho ainda maior, porque os missionários mesmos, comissionados e que vão, são poucos. São muito poucos. Agora nós que ficamos, somos muitos e muitos mesmo. E se nós não produzimos nada, alguém do nosso lado não vai ser alcançado por aquele que foi, porque já está longe. E quem ficou? Que está do nosso lado? Como receberá? Né? Então é importante que isso aconteça. Então ele deu uns para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. Olha aí, outros para pastores. Pastorear, que é uma função muito importante e que não é para qualquer um. Se você pegar na internet aí, você vê aí, tudo quanto é pessoa que pega o microfone e começa a falar alguma coisa, eles intitulam pastor. Qualquer pessoa que pegar o microfone aí e pregar aí uns 5 minutinhos, o pastor fulano de tal. Às vezes esse camarada aí que está aí pregando aí, ele não é pastor, ele é pregador. É pregador. Qual é a diferença do pastor? A própria palavra pastor, ela é uma metáfora, porque o pastor, na verdade, é aquele cuidador de ovelha lá no campo, né? Esse é o pastor de verdade. É a origem da palavra pastor, porque vem dessa metáfora, daquele que cuida, né? Daquele que cuida. Então, aquele que é o pregador, que sai pregando por aí fora, não sei o que, aí conferencista internacional, e pregador não sei aonde, e não sei o que, ele vai lá, transmite a mensagem, racha fora. Vai embora, não está indo. Eu não quero saber se você está doente, quer saber se você morreu gente da sua família, quer saber se tem gente internada, ele não quer saber ele não quer saber de nada, ele foi lá, cumpriu a tarefa dele de pregar, foi embora. Você é pastor? Nem vou considerar o negócio de receber ou não receber, porque nem todos pregam por dinheiro, mas os pregadores itinerantes vêm, pregam e vão embora. Eles não pastoreiam. Então esse trabalho pastoral, mas ele é diferente. É uma vocação. Poucos dias, alguém que me mandou uma mensagem 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. É trabalho pastoral. É um trabalho pastoral. A gente ouve e tem com alegria, porque nós precisamos ser úteis, mas esse é o trabalho pastoral. É cuidar da ovelha. É cuidar. A gente dá atenção. Fulano, aconteceu isso, espera aí que eu vou aí fazer uma visita aí. Morreu não sei quem, espera aí que eu estou indo aí. Não sei quem está enterrado, espera aí. Isso é trabalho pastoral e não é para qualquer um. E isso não desmerece ninguém. Não desmerece ninguém. Mas eu não tenho essa vocação não, pastor. Não tem problema, porque ele deu uns para uns, não deu todos. Não é o que está escrito aqui? Olha aqui, olha. Ele deu uns, e não todos. Então se tem ali a irmã Luciana ali. A irmã Luciana é uma pessoa que tem uma virtude bacana, que trabalha com as crianças, tem um jeito legal, sorri, sai aquele sorriso com os meninos aqui e tal. E eu? De mim não sai esse sorriso que ela dá, não sai mais de jeito nenhum. Meu sorriso é um sorriso mais acanhado, um sorriso mais grosso. Né? É um sorriso mais grosso. Para trabalhar com criança já precisa ter essa espontaneidade. Aí as danças aqui, as curvas, coloca lá a sainha lá, e tu aqui, não sei o que e tal. Quem sou eu? Não tem jeito. E isso me desmerece? Isso não me desmerece. Cada um a sua. Hã? Se você fazer isso também, colocar sainha, eu ia fazer. Só sai, né? Só sai. Tá. Só sai. Né? Então vamos lá. Então deu para pastores, doutores, né? O que é doutor? Doutor é aquele que é o ensinador, aquele que tem a capacidade de ensinar, que tem uma forma
mais aprofundada, né? Aquele que tem não só capacidade, não só tempo, mas também tem interesse. Ele gosta, né? Se dedica a aprender, né? Então, todo mundo quer aprender, mas pouca gente tem esse dom de sentar assim, ter aquela paciência de ficar 3, 4 horas, 5 horas lendo um livro, e ler outro, e vai na biblioteca, e vasculha. Hoje não precisa de biblioteca mais, que tem o Google aqui na palavra, mas tinha o tempo que o povo ia para a biblioteca e silêncio, porque tem um estudante aqui. E tal, e ficava lá, e pessoas que têm esse dom. Outras pessoas são mais agitadas, que não conseguem ficar 10 minutos sentados, né? Às vezes nem a agitação é a correria do dia a dia mesmo, não. Sim, tem a correria, mas tem a própria personalidade da pessoa agitada mesmo, que não consegue ficar muito tempo parado, focado numa coisa só, né? Aí... Era um livro para Você tem um irmão assim, né, pastor? Hã? Seu é assim. Sim. Então o que é, irmãos? Porque cada um tem um dom. Cada um tem um dom. Aí quando os irmãos vão ler isso daqui, irmãos, olha aqui. Esses dons aqui, espirituais que foram relacionados, pensam, então acabou. Eu não me encaixo em nenhum desses, estou tranquilo. Não é isso? Como eu não faço parte disso aí, então para mim estou tranquilo. Mas não está tranquilo não, viu? Porque na verdade o interesse do escritor aí, do apóstolo, não é dissecar todos os dons e pronto, falei de todos, não tem mais nenhum. Porque a multiforme graça de Deus é manifestar. O que é multiforme, irmãos? As formas infinitas de Deus. Né? Então nenhum escritor iria conseguir colocar tudo que o Espírito de Deus é capaz de oferecer dele. De escrever um por um, aí você pega uma listinha lá e vai ler e fala, eu não encaixo nenhum desses, então pronto, eu não tenho nada para fazer. Né? Não é assim. Oh. Me veio à mente e fugiu. Se não tivesse cuidado por ela. Está falando da multiforme graça. Não, é que eu estou tentando lembrar o versículo aqui, mas esqueci. Mas eu vou só citá-lo. Porque eu disse o seguinte, que às vezes a gente fica assim, mas já que eu não tenho nada que encaixa naquilo que está escrito ali, então eu estou tranquilo. Deus não me chamou para nada. Mas tem um versículo da Bíblia que está em 1 Coríntios, eu acho que é o capítulo 14, que fala assim, procurai com zelo os melhores dons, e eu vou te mostrar um ainda mais excelente. Mais excelente. Então, nós não podemos ficar assim, eu não tenho isso mesmo. Já que eu não tenho mesmo, Deus não me chamou para isso. Não me chamou para ser profeta. Deus não me chamou para ser evangelista. Deus não me chamou para ser pastor. Deus não me chamou para ser doutor. Então, eu sou membro de banco. Eu sou membro de banco mesmo. E o que significa membro de banco? Um membro de banco talvez seja muito importante, desde que você saiba valorizar o banco. Se for só membro de banco no sentido objeto, um membro de banco que é o prego é extremamente importante, porque ele que dá fixação às peças do banco para o banco não cair. Né? Os parafusos e os pregos. Né? Se o seu membro do banco, você se considera membro do banco, for o assento, essa espuma que tem aqui é também importante, que sustenta o nosso peso. Né? Onde que a gente apoia o corpo, ele é importante. Mas esquecendo os membros do banco nesse, agora se for membro de banco, no sentido, irmão, eu não tenho nada para fazer, mas a sua postura dentro da igreja faz muita diferença. A postura também é um dom espiritual, você saber ter reverência dentro da casa do Senhor. Isso também é um dom espiritual. Você saber respeitar o horário de um culto, o horário de chegar, a hora de sair, respeitar o coleguinha que está do lado, respeitar a liturgia do culto, a hora de ficar em pé, a hora de sentar, a hora de abrir a Bíblia, a hora de fechar, a hora de conversar, a hora de calar. Isso também é um dom espiritual. E contribui também para o crescimento da igreja, porque o oposto contribui para a destruição da igreja.
né? Então, quando a gente não sabe também, como membro de banco, não sabe se comportar, nós também destruímos a igreja. Eu já contei aqui para os irmãos e repito, eu posso repetir também quantas vezes precisar, para poder ficar bem fixado. Uma congregação das quais eu congreguei aqui, que eu cuidei, tinha uma turminha que ficava uma risaiada dentro da igreja. É uma risaiada, eu não sei onde que achava tanta graça, de ficar rindo toda hora e conversar de rir. E foi uma pessoa visitar a igreja. E a pessoa convidou uma pessoa para ir, a pessoa gentilmente aceitou o convite, foi visitar a igreja. Aí ela foi e as meninas estavam logo na frente da pessoa assim, não parava de rir, estava uma hiena rindo. E a pessoa foi uma vez, depois foi outra vez. E as meninas outra vez sentaram, ficavam rindo. Aí depois a pessoa sumiu. Eu fui visitar a pessoa na casa dela, subi, não sei o quê. Não vou lá mais não. Por que aconteceu? Não, o pessoal fica rindo de mim. Ela já ria antes, já ria antes. Já tinha essa mania de ficar rindo antes. Só que a pessoa foi e não conhecia elas. E entendeu que estava rindo delas. Então você consegue compreender que uma postura reverente dentro da casa do Senhor, ela ajuda o crescimento da igreja? Tem pessoas que parece que não tem sossego, é uma levantação. E daqui vai lá para fora, e vai lá para fora e vem para dentro. E vai lá fora e vem para dentro. E vai lá fora e vem para dentro. É uma falta de reverência e uma falta de respeito. Porque se ali está escrito que ele deu uns para pastores, o pastor está aqui para orientar a igreja. Mas enquanto eu estou aqui orientando a igreja, o irmão está lá fora, aí o carro está passando sem necessidade, porque já tem um porteiro. Está olhando a pessoa que está correndo para lá e para cá, mas nem é vigiando, é curioso mesmo. Porque se pelo menos estivesse cuidando da igreja, beleza, mas está lá. Aí vai para lá, e bebe água, e vai no banheiro, e sobe aqui, e vai ali, e volta de novo, e vai. Não tem a postura reverente. Então, às vezes, o membro de banco, ele faz a diferença da igreja. O membro de banco, eu sou membro de banco também, beleza. Então, a sua presença aqui, olha para você ver, se tivesse mais pessoas aqui, eu estaria ainda mais feliz. A simples presença de cada um de vocês, está ali a irmã Maria lá, a irmã Maria lá atrás. A irmã Maria até agora não abriu a boca, não deu nenhuma opinião, mas a presença dela aqui faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu já falei para os irmãos aqui, vou repetir. Teve uma vez numa congregação dessa aí que eu preparei a escola bíblica dominical e na hora de dar a escola dominical não apareceu ninguém. A única pessoa que estava lá era a minha esposa. Só ela, porque ela é minha companhia de todo dia, né? Ela é um milagre, graças a Deus. Ela é meu braço direito e o esquerdo. Mas não apareceu ninguém, irmãos. Você tem noção de que aquilo foi o dia do meu ministério, foi o dia que eu tive mais uma desolação. Foi o dia mais desolador de todos os dias do meu ministério. Eu senti uma tristeza tão grande, mas tão grande, porque eu senti aquilo, uma rejeição à minha pessoa. Uma rejeição direta. Eu falei, eu não agrado. Aí eu comecei a me questionar. Será que eu estou aqui no lugar certo? Será que realmente essa é a minha função? É o meu chamado mesmo? Então, irmãos, olha para você ver a importância de ser membro do banco. Posso falar uma coisa? Pode. Eu estava assistindo um vídeo, tinha um pastor pregando, sabe? Usado por Deus mesmo. E os irmãos não estavam dando a mínima para a pregação. Aí Jesus mandou ele parar. Sim. Ele parou, fechou a Bíblia. E tentou a pregação. Os irmãos começaram a chorar, sabe? Porque eles perceberam que ele estava desprezando a pregação. Aí ele pegou e exortou ele, sabe? Falou. Aquele dia lá foi, então, um divisor de água, foi assim? Não. Então, estava na pregação, eu pregando na frente, e assim, o pessoal conversando e tal, porque não faz sentido, irmãos. Hoje a gente está vivendo um mundo mais digital, então nós estamos filmados, estão sendo filmados, aí tem Instagram, tem tudo, mas a igreja ainda continua sendo local. Eu ainda, irmãos, me dirijo até aqui para pregar para vocês. Eu ainda me dirijo até aqui para cuidar dessa igreja de lá.
De quebra, vai alguém pela internet. De quebra. Mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é aqui. Ó. Minha intenção é aqui. O aparelho de celular e as câmeras que são ligadas aqui é só para expandir a palavra. Mas eu sou pastor de Xangri-Lá. Então, quando eu estou repreendendo, não estou repreendendo quem está lá do outro lado da internet, eu estou repreendendo quem está aqui. A palavra de Deus ao meu coração para a igreja do Xangri-Lá. Tem muitos pregadores que falam assim, aqui não tem isso. Então, para que eu estou falando isso aqui? Isso aqui não tem isso, gastando saliva tudo, né? Então, a gente fala daquilo que existe aqui. Então, aí de quebra, se alguém estiver me ouvindo aí, a palavra encaixar e servir, certo, Deus te abençoe, né? Mas, ainda o meu pastoreio é para a igreja de Xangri-Lá, porque eu não consigo pastorear o mundo todo, né? Não consigo pastorear o mundo todo. Bom, meus irmãos, vamos lá. Então, irmãos, há um propósito aqui. Há um propósito, e esse é o título da mensagem, é o propósito dos dons espirituais. Ele deu um para profeta, um para pastor, um para cozinheiro, um para quem faz café, um para quem é professor de escola dominical, não sei o quê, um para porteiro, um para membro de banco, mas é tudo para quê? Para qual propósito? Olha, porque o Senhor, quem deu, é aquele que mesmo que subiu, o mesmo que desceu, é o mesmo que entregou. E o que ele quis? O aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento, Alves. O que é aperfeiçoar, irmão? Aperfeiçoar não é construir. Melhorar. Aperfeiçoar não é construir. Porque desde o momento, irmãos, em que nós aceitamos a Jesus, nós somos nova criatura. E o Espírito de Deus já está em nós. Já se criou uma nova criatura. Só que essa nova criatura é como o apóstolo Pedro diz assim, ó, no capítulo 2 de 2 Pedro, ele fala assim, ó, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ou seja, o recém-nascido espiritualmente é um bebê que precisa crescer, o bebê é gente? Um bebê é gente? Acabou de nascer, é ou não é gente? É, ué. É claro que ele é gente, ele vai ser gente depois de que ele é adulto, não, o bebê já é gente, só que não é uma gente evoluída. É uma gente ainda que está em crescimento, precisa aperfeiçoar, ele precisa aprender a andar, ele precisa aprender a pegar, manusear, usar as mãos para que serve, ele precisa entender os movimentos do corpo dele, para que serve a mão, para que serve o pé, para que serve, enfim, ele precisa entender para que serve cada membro do corpo dele, para que ele vai usar, como que ele vai usar, então ele precisa aperfeiçoar. Gente, ele já é. Gente, ele já é. Assim como nós, irmãos, como aceitamos a Cristo, irmãos, nós precisamos nos aperfeiçoar. Nós não podemos ficar menino, bebezinho, recém-convertido a vida inteira. E não existe esse que vai ficar a vida inteira bebê a vida inteira, não. O bebê que cresceu, mas não evoluiu, é uma anomalia. Ele é doente mental. Eu não posso usar mais essa palavra hoje, tem outra palavra melhor para poder falar, em vez de doente mental. Qual que é a palavra? Deficiente. Autista. Não é autista. Tem uma deficiência. Síndrome de Down? Não, tem uma palavra para usar, que se a gente fala doente mental hoje não está politicamente correto, mas tem uma outra palavra, né? Que a gente utiliza para falar quando a pessoa tem alguma atrofia mental, não sei o que e tal, né? Que fala que é especial, né? É especial. Né? Em suma, ele fala que é especial. Mas, enfim, nós não podemos ser especial espiritualmente. Nós não podemos ser, nós temos que ser evoluídos. Nós temos que crescer. Nós temos que aperfeiçoar. E essa é a vontade de Deus. Olha você ver, ó. Querendo, a vontade de Deus, Ele quer isso. Ele quer. Você pode até não querer. Você pode até não querer. Aí eu não estou nem aí, ó pastor, não estou nem aí. Eu, para mim, do jeito que está aqui, tá bom. Eu não estou nem aí. Se você quiser ser um débil mental, um retardado, enfim, espiritualmente falando, pode ser. Mas não é isso que Deus quer para você. Não é isso. Porque Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Então, nós precisamos buscar esses elementos. E por isso que 2 Pedro capítulo 1 vai dizer assim,
Deseja afetuosamente o leite racional como meninos novamente nascidos. Vocês já viram, todos vocês que são adultos, com a exceção de Josué, todo mundo aqui já viu um menino quando está recém-nascido, como é que ele fica para mamar? O bichinho fica doido. O bichinho fica doido para mamar, assim, é doido mesmo, parece que é pessoa drogada, tocando a fissura. Se não colocar o menino no peito, o menino fica maluco. E chora, e bela, e grita, e não sei o que, enquanto a mamãe não aconchega ele aqui, ó, ele acha o cheirinho do peito e coloca a boca e começa a sugar, o menino quer, não é assim? Pois assim que a palavra de Deus fala, desejai afetuosamente o leite racional não falsificado, que é a palavra de Deus, para que por elas vades crescendo. Poderíamos ter pessoas aqui chorando, desejando leite ou não? Poderíamos ter pessoas aqui desejando, eu quero mamar nessa teta que é a palavra de Deus, alimentar da palavra de Deus, poderia? Mas muitos não estão, e estão raquíticos espiritualmente, porque não estão buscando aperfeiçoamento, não estão buscando crescimento espiritual, não estão interessados, satisfazem de vez por outra aparecer aqui, senta ali e não sabe nem pronunciar uma palavra de louvor, não consegue nem acompanhar os hinos que são cantados, porque não estão materializados com a igreja. Não estão materializados porque não aparecem. Então não conseguem aprender nem o louvor pronto. Nem o louvor pronto. Que dirá tirar uma adoração do próprio coração. Então, aqui é vontade de Deus o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação. Edificar é o mesmo que aperfeiçoar. A parábola aqui é a mesma. A metáfora é a mesma. Edificar é cada vez elevando. Não é? Você começa com a construção do baixo, mas vai edificando. Vai colocando tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, até quando você vê o prédio já está lá, 10 andares, 12 andares, né? Tem lá um prédio lá no Catar, lá, que é o maior do mundo lá, que tem mais de 100 andares. Então, edificando. Tem gente que é cristão, mas nunca teve uma experiência com Deus. Como é que a pessoa dessa cresce? Quer dizer, não é como cresce, é quem não cresceu. Não cresceu, né? Então, irmãos, nós precisamos buscar aperfeiçoar, precisamos buscar edificação em Cristo. É Deus que quer isso para nós, irmãos. Mas como eu disse aqui anteriormente, você quer quem vai trazer? Trazer, ele já trouxe, olha aqui para você ver, ó, olha como que ele disse que desceu, ó. Ora, isso, ele subiu, que é senão também antes aquele que tinha descido as partes mais baixas da terra. E ele mesmo subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Buscar já foi. Imagina aqui, imagina Jesus percorrendo o mundo inteiro, catando tudo quanto é que é suficiente para edificar a igreja. Precisou até no inferno aqui, ó. Foi lá, desceu as partes mais baixas da terra. Se precisou buscar alguma coisa lá no inferno, buscou. Eu não sei, tá? Não pergunta não. O que é lá buscar no inferno? Não sei. Não sei. Mas que percorreu esse universo inteiro, tanto do alto do céu até embaixo da terra, mas foi e buscou para quê? Para cumprir todas as coisas e trazer o que é necessário para o crescimento da igreja. Trazer o que ele agora está aí. Está entregando a igreja. Mas agora nós que precisamos buscar. Nós precisamos buscar. Precisamos buscar os dons espirituais. E para isso nós precisamos unirmos em fé e oração para nós trazermos isso para nós. Olha a vontade de Deus aí, olha. Olha o que está escrito no versículo de número 13. Até que ao limite. Até que é o limite, né? Até o limite, né? Dentro do português a palavra até, ela vai determinar um limite. Existe um limite, então, para que nós busquemos os dons espirituais? Sim ou não? Existe. Na hora que nós chegar à unidade da fé. Nós já chegamos? Não. Todo mundo aqui já pensa a mesma coisa? Essa igreja está bem harmonizada?
bem harmonizada, não tem mais nenhum resquício de contenda, não tem divisão mais nenhuma aqui, ninguém aqui se desentende. Hã? Ah, quem dera, né? Então a gente não chegou no até. Então nós não chegamos no até. Porque é até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Todo mundo aqui já conhece o Filho de Deus? Suficiente? Todo mundo já tem experiência suficiente com Cristo aqui? Já o conhece profundamente? Já tem experiência suficiente com ele, irmã Maria? Não tem, né? Não tem. Ainda não temos. Então não chegamos no até. Hã? Conheçamos e prossigamos em entender. Então nós não chegamos no até. Então nós ainda precisamos prosseguir. Nós ainda precisamos procurar aperfeiçoamento. Nós ainda precisamos procurar crescimento. Nós ainda precisamos procurar edificação em Cristo. Porque é até a unidade da fé. Unidade, irmão, é uma coisa só. O que o Senhor quer é juntar milhões e milhões e tornar um só. É milhares e milhares e milhares e juntar tudo, unir, fundir, fazer um só. Mas ainda não chegamos nesse um só. A gente pega dentro da própria igreja, nós vemos que uns discordam do outro, aí uns não conseguem sentar do lado do outro ainda. Tem uns que sentam lá na ponta, outros sentam lá do lado de cá. Tem uns que se o fulano está aqui, ele está lá na porta e já volta para trás, porque o fulano está na igreja hoje eu não posso ir. Enfim, ainda não chegamos não na unidade não. Ainda temos discordâncias. Mas na hora que nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, aí já é uma redundância, né? Aí nesse restante do versículo já é uma redundância, que é repetir só para frisar o que é aqui, né? Então é assim, ó, a homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, é uma redundância, é para dar ideia de que o corpo se está bem ajustado, não pode ter aresta, não pode ter ponta solta, não pode ter, olha isso aqui, só precisa corrigir isso aqui, você precisa corrigir, não está ainda bom, não está bom. É para ficar pleno, completo, perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então esse até não chegou ainda. Talvez não chegaremos aqui. Porque quando chegarmos no céu, aí se dissipará toda a diferença. A questão é chegar no céu. A questão é chegar no céu. Sabe por quê, Alves? Porque para chegar no céu não é um caminho tão fácil. Embora nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão passando um trator de esteira no caminho estreito. E abrindo e alargando e fazendo umas avenidas de 6 pistas, uma rodovia. É o que a gente vê aí, hoje tudo pontuar já pode. Deus não tem problema não, Deus ama. Aí, não, Deus gosta do coração, aí você pode ir. Não tem problema não, Deus liga para isso não. Aí, não, Deus não liga para aqui também não. Deus também liga para isso não, Deus não liga para não. Estão passando um trator de esteira, estão abrindo uma avenida para o céu. Assim. Mas eu ainda não vi de fato a palavra de Deus falando que em algum momento a porta estreita ficaria larga e o caminho se alargaria. Cada um aí que se intitula pastor, profeta, não sei o quê, vai se intitulando e transmitindo essa mensagem que a porta está aberta. A rua está larga, mas ainda eu continuo com o hino 447 da nossa harpa cristã, que está em consonância com a Bíblia, que diz assim, ó, se o caminho é estreito, a porta é também. E nada mudou. Nada mudou. Então, a gente precisa, então, procurar a medida de estatura completa de Cristo. Não é a medida da estatura completa do mundo. Porque não vai caber. Se nós tentarmos ser a medida completa do mundo, aí o apóstolo Paulo vai nos orientar. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, que vocês sabem de cor, diz o quê? Travou vocês, hein? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo. Olha aqui, o que é conformar com o mundo, irmão? Conformar com o mundo
É como esse papel aqui que é quadrado não, retangular, e esse copo que é redondo, né? Aí eu tenho um copo redondo e um papel retangular. Aí eu quero que esse papel caiba aqui dentro, então eu vou fazer ele ter a forma do copo. Ó, agora cabe. Do jeito que ele é, não cabe não. Né? Mas se eu dar ele a forma do copo, aí cabe. Esse aqui é o mundo, esse aqui é você. E a Bíblia fala assim, não vos conforme, não entra na forma do mundo, pra você caber no mundo, não. Continua sendo você, porque Deus fez você assim. Se é quadrado, é retangular mesmo. É para ser assim do jeito que é. Não é para ficar redondinho para caber dentro do mundo. Não é para caber. Então, irmãos, a Bíblia vai nos orientar a não vos conformar, ou seja, não tome a forma do mundo, mas seja a medida da estatura completa de Cristo. É de Cristo. A forma que nós devemos tentar nos amoldar é a forma de Cristo, e não a forma do mundo. Então nós precisamos procurar conhecer a Cristo para parecer com Ele cada vez mais. Parecer com Ele cada vez mais. E é a vontade dEle. Ele quer isso. Ele quer isso. Mas nós precisamos querer também. Para quê? A gente tem aí um porquê nós devemos nos amoldar a Cristo. É para quê, irmãos? Me ajuda aí. Não sejamos mais terríveis, levar de modo todo o peso, engano dos homens. Perfeito. Para que nós não sejamos mais meninos inconstantes. O que é menino inconstante? É que menino, para falar menino, já começa a trazer uma forma pejorativa. Essa é uma forma pejorativa. Não que menino seja pejorativo, porque menino é uma bênção e é uma fase muito bonita da vida. Mas está falando de uma pessoa adulta que se comporta como menino. É uma forma pejorativa. Nós não podemos ser meninos, espiritualmente. Nós precisamos ser adultos. O que significa ser um adulto espiritualmente? Qual que é a expectativa que se cria em torno de um adulto? É uma pessoa capaz de raciocinar, de pensar, de ter maldade, de fugir da aparência do mal, de fugir daquilo que está errado, de ter discernimento. Ter discernimento. E isso é o que o Senhor quer para nós. Ele não quer que nós sejamos um menino inconstante, não. O menino, se você manda para lá, ele vai para lá. Você manda vir para cá, ele vem para cá, mas ele nem sabe quem foi para lá, nem sabe quem veio para cá. É só porque você mandou. Então o menino é uma pessoa facilmente de ser manipulada. Ou você manipula ele pelo interesse, vai lá que eu vou te dar um sorvete. Vem cá que eu vou te dar um pirulito. Ou você amedronta ele, vai lá que senão eu vou te bater. Vem cá porque senão eu vou te castigo. Mas ele nem sabe nem porque está indo, nem porque está voltando, ele está com medo. Assim como também eu posso manipular, vou te dar um sorvete, vou te dar não sei o quê. Ele nem sabe o que eu estou querendo que ele faz lá. Talvez eu estou levando ele por isso. Meninos inconstantes. E a Bíblia não quer que nós sejamos isso não. Eu me lembro uma vez, eu era adolescente, estava com 14 anos, e eu fui para o meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, como office boy. Hoje nem chama de office boy, mas eu chamo menor aprendiz, né? Na época chamava office boy. Aí eu cheguei cedo, porque eu estava ansioso pelo trabalho, aí eu cheguei cedo demais da conta. Aí não tinha onde ficar, fiquei no parque municipal, sentado lá no parque municipal do Belo Casal de Grandona lá. Aí estou sentado para dar árvore lá, e vem um camarada ali assim, olhou para mim assim, ó. Aqui, você está aí sozinho? Eu estou. Se você for comigo ali, eu te dou você. Me falou lá um valor lá, não lembro mais, que tem muito tempo já. Me falou, eu te dou você não sei quanto aí. Era um grande valor de dinheiro. Aí eu olhei para ele assim, e a noite? Não, vamos ali, perto do banheiro, mostrou perto do banheiro lá, o banheiro público lá. Eu falei assim, peraí, vou chamar um cara que quer ir. Aí tinha um policial passando na frente, falou, policial, esse cara aqui tá querendo ir aonde lá. Aí ele rachou fora assim, e fui andando assim, olhando para trás, assim, sabe? Assim, mas claro que era um pedófilo, né? Claro que era um pedófilo. Graças a Deus que eu tive essa iluminação, eu também, né? Mas o que ele queria? O que ele queria com um menino de 14 anos, dentro do parque municipal, chamando para dar dinheiro? Nunca me viu na minha vida. Hã? Claro que é um pedófilo. Então, mas oferecia dinheiro. Na época foi um dinheirão. Eu não me lembro mais falar quanto dinheiro, mas era um dinheirão. Dá para menino. Para menino qualquer dinheiro é dinheirão, né? Então, assim, irmãos, quantas pessoas hoje estão desse jeito, irmão?
Crentes que qualquer coisinha que oferece, porque aqui não tem problema não, porque não sei o quê. Nem quer saber o que a Bíblia fala, não. Não, o homem de Deus falou. É a igreja mesmo, pastor. Não foi o pastor lá que falou. Basta ele falar que é pastor, você não analisa não, irmão. Hoje nós estamos tendo essa febre dessa Copa do Mundo aí, o povo vendo o jogo dentro da igreja aí, pelo amor de Deus, as pessoas não estão sabendo discernir. Não, porque Deus quer o coração. Não, com um telão ainda. É Deus que é coração, porque o templo de Deus somos nós. Aqui não tem nada disso. Se você pode ver televisão na sua casa, por que você não pode ver na igreja? Pelo amor de Deus, irmãos, eles estão igual o povo de Nínive, que a Bíblia fala que não consegue discernir a mão direita da esquerda. Não sabe o que significa igreja, o que significa casa. Tudo que você faz na sua casa, você vai fazer lá na igreja, lá também? Então você lá fica com o seu marido lá na sua casa, você vai ficar com o seu marido dentro da igreja? Ué. E o que você fala que seu marido é errado? Não é, né? A Bíblia fala que é santo. O leito sem mácula é santo. Então, se é santo, ela está fazendo a igreja também, né? Mas claro que não, existe lugar para tudo. Hein? Então, por que dentro da igreja é lugar de ver? Você não pode ver, né? Pelo amor de Deus, a igreja é lugar de algazar. Eles estão acabando. Né? Então, assim, irmãos, a gente não pode ser menino. Qualquer um que chegar, não tem nada aí. Ah, irmãos, a Bíblia fala assim que os crentes de Bereia lá, os bereanos, quando o apóstolo chegava lá e ficava pregando para eles lá, cheio do Espírito Santo, que eu recebi do Senhor, me entreguei, aí começava a pregar para eles, a Bíblia fala assim que eles iam lá e conferia, deixa eu ver se está assim mesmo. Pois não? Pode. Eu estava no trabalho, o jogo do Brasil foi quando mesmo essa semana? Foi segunda-feira. Eu estava no trabalho, aí uma das minhas meninas ligou para mim, aí disse, eu e minha mãe, a gente vai lá para casa de Thalita, que é a minha nora, né? A gente vai assistir o jogo lá, a senhora vai ficar em casa sozinha, vamos com a gente? Aí eu deixei até para responder mais tarde. Aí eu disse, tá bom, mas se for na casa de Thalita eu vou, pelo menos não fico em casa só e saio um pouquinho. Aí ficou, quando cheguei, eu me arrumei, daqui a pouco ela disse assim, não, minha mãe, começava a brincar piada. A gente vai para um barzinho aqui perto, rapidinho, 5 minutos andando. Eu disse, como é que é? A gente vai para um barzinho aqui, vocês vão sozinhos. Vocês vão só. Aí saiu tudo de cara fria, zangado, mas. Não pega bem, né, irmãos? Não pega bem. Primeiro Deus. Isso nunca aconteceu na vida. Eu não lembro disso acontecer na vida da história da igreja, irmão. A igreja competir com o jogo. Nunca vi isso. E eu não estou falando mal de jogo, não, tá? Inclusive eu assisto, gosto de assistir. Não estou falando mal de jogo, tá? Não estou falando mal de jogo, mas dentro da igreja, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de misericórdia. Então a gente tem que pelo menos ter discernimento, né? Ter discernimento, porque a Bíblia fala assim que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Né? Eu gosto de jogo, é entretenimento. Segunda-feira eu estava de folga, não estava fazendo nada, assistindo um jogo lá, em casa lá. Beleza. Agora, domingo vai ser no horário do culto. A minha responsabilidade vai ser com o culto aqui. Né? A minha responsabilidade é com a obra do Senhor. Eu gosto de jogo, mas meu coração não está naquele negócio lá, não. Não vou morrer por causa daquilo, não. Aliás, eu não ganho nada, né? Só pago. Porque minha televisão fica ligada, está gastando energia. Então eu não recebo nada. Isso é entretenimento, é para gastar tempo à toa. Então, se eu achar que eu preciso ficar lá vendo o jogo, é entretenimento, é tempo à toa. Então eu acho também que o culto é coisa à toa. Aí eu decidi entre o ator e o outro ator. E eu decidi pelo aquele ator. Aí é diferente. Então, a gente. Qual de vocês aqui larga o seu serviço para poder ver jogo? Larga o seu emprego? Não, hoje eu vou trabalhar não, porque tem jogo. Desde que seu empregador lá não te liberou. Pegou um testado. Então a gente, irmão, a gente tem que cuidar daqui, irmão, para não ser menino levado por toda a roda de doutrina, por todo o vento, pelo engano dos homens, que com astúcia, irmão. O que é astúcia, irmão? A palavra do Chapolin Colorado. Né? Não contava com a minha astúcia. O que ele quer dizer? Não contava com a minha esperteza. Você não contava com o meu ardil. Você não contava com a minha sutileza. Você não contava com o meu jeito esperto de dobrar vocês. É isso que a Bíblia está falando aqui. Para nós não sermos levados por todo vento pelo engano de homem, que com astúcia, irmão, engana fraudulosamente, para fraudar, para desviar você do propósito. Então, nós precisamos ser edificados na fé, termos unidade de fé, carregar conosco os dons espirituais para sermos firmes, fortes,
constantes, doutrinados espiritualmente, adultos espiritualmente, vitaminados espiritualmente, para não sermos facilmente levados por pessoas manipuladoras. Nem por mim, tá? Nem por mim. Eu peço a vocês, em nome de Jesus, que atente-se à minha palavra. Mas se vocês perceberem que eu estou falando besteira, vocês perceberem que eu estou desvirtuando o propósito da igreja e o propósito da palavra, irmãos, sejam vocês o primeiro a me repreender. Eu não estou acima de ninguém aqui. Não sou melhor que ninguém. Embora eu esteja na responsabilidade diferente, mas eu não sou melhor que ninguém. E se algum de vocês perceber, pastor, estou entendendo que você está caminhando por um caminho errado aí, está corrompendo a palavra, irmãos, me repreenda. Me repreenda. Porque vocês têm que ser pessoas adultas, sadias espiritualmente, e não podem ser manipulados. E pelo menos a igreja do Xangri-Lá, eu quero ver aqui, irmãos, ao chegar no dia que o pastor falar, não, você não será mais do Xangri-Lá, eu pelo menos quero deixar aqui, irmãos, em uma igreja sadia. Eu quero deixar uma igreja sadia de irmãos que são maduros espiritualmente, que entendem a palavra de Deus, que não são manipulados, que fazem as coisas, irmãos, de forma espiritual, com fé, mas também com forma racional. Entende o que está fazendo. Percebe o que está fazendo e faz com bom grado, com valor, com temor, mas sem essa mediocridade de ser enganado de forma astuta. Misericórdia, irmãos, porque aquele que é astuto, é mentiroso, é enganador, é o diabo, é filho do diabo. E nós não podemos nem ser e nem aceitar. Pastor, a maioria sabe o que aconteceu com minha filha. A maioria sabe o que aconteceu com minha filha. E lá no meu trabalho tem várias pessoas espíritas. E uma delas, a minha menina me contando. Mãe, você acredita que ela tá de tal, chegou perto de mim e falou comigo assim, ô Kevin, nossa, eu nunca vi isso e tal. E as palavras que ela usou para falar com minha filha, as mesmas que nós usamos, pastor. Aí na hora eu falei, senhor Kevin, você repreendeu? Porque ela está fingindo. Tudo que ela, essas palavras que ela usou, isso não é normal dela, né? Você tem que ungir, Kevin. Nossa, tem que repreender. E é tipo assim, todas as coisas, o vocabulário que nós usamos normalmente. Sabe? Eu peguei e falei para a sua Kevin, quando você. Não, mãe, eu sei, né? Você não fala nada, certas coisas você ignora ela, porque ela é bem, sabe? É isso que você falou. Ela é bem astuta mesmo, sabe? Ela usa assim, uns termos assim, para enganar as pessoas. Pra gente, nossa, fulano tá parecendo que tá entrando na igreja, porque ela tá falando igualzinho nós, sabe? E eu falei, Kelinha, o inimigo ele vem de sapatinho de algodão. Inclusive tem um louvor antigo que fala que o inimigo vem de sapatinho de algodão para enganar. Né? Então nós temos que ter cuidado. Aí se for uma pessoa, igual você está dizendo, se for uma pessoa cristã, sendo menino, espiritualmente falando, eles vão ter discernimento nesse sentido. Tem muita gente no nosso meio que qualquer coisa eles falam assim, não, falar de Deus para mim é bom. Pois é, então. É só colocar você pode falar um monte de besteira, aí no meio do caminho você coloca uma palavra Deus. Ou coloca Deus no início ou coloca Deus no final, o resto é tudo besteira. Não, está falando de Deus. Aí eu falei assim, olha, por que ela não falou nada comigo? Ela, no momento ela tocou nesse assunto. Então a gente tem que vigiar mesmo. Vamos caminhar aqui para o nosso término, irmãos. A palavra Jesus diz assim, sejam simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. O que quer dizer? Houve alguma coisa? Não repreenda a pessoa, não. Às vezes a pessoa está falando uma palavra assim, de boa fé, está falando até às vezes até falando uma palavra de boa fé, querendo o seu bem mesmo e tudo. A Bíblia fala assim, retenha tudo, ouça tudo, retenha o que é bom. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Seja inteligente o suficiente para discernir. A pessoa falou, você retira, se está repreendido em nome de Jesus, continua a educação, no respeito, né? Não vai desmerecer a pessoa, desrespeitar, até porque colega de trabalho tem que ouvir todo dia, não vai criar aquele frio hostil, né? Então, obrigado, Flávio. Deus abençoe, valeu. E daqui você já, Senhor, se não é teu, está repreendido em nome de Jesus. Né? E pronto. Né? Então, irmãos,
Finalizando aqui, antes de quê, irmãos? Antes do até. Antes do até, não é isso? Então, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Né? Cresçamos em tudo. Então, quando o povo fala assim, não, Deus só quer o coração. Mentira, ó, Ele quer tudo. Corpo, alma e espírito plenamente conservados. Nós precisamos crescer em tudo. Não é só naquilo, não. Nós precisamos buscar crescimento, geral. Então nós podemos crescer, mas é ligado em Cristo. Quem manda as energias para o crescimento do corpo é Cristo, Ele que é a cabeça. É Ele que manda, as vitaminas necessárias. Né? Então nós não crescemos um corpo avulso. Nós não crescemos um corpo que, vamos dizer assim, que é voluntarioso. Nós não crescemos um corpo a bel prazer, por conta própria. Não, nós crescemos em Cristo, que é a cabeça da igreja. É dele que vem a seiva elaborada, que vai nos dar todos os nutrientes para o nosso crescimento. Né? Então, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos. Que vocês busquem esse crescimento espiritual. Cresçam quantitativamente, né, que é em quantidade. A igreja precisa crescer em quantidade, precisa. Nós precisamos, falando nisso, nós vamos receber aí mais uma família, glória a Deus. Vem 2 crianças, viu? Vem 2 crianças, glória a Deus. Nós precisamos crescer em quantidade. Cada um que chega, é uma multidão que chega. É bom demais receber nós precisamos crescer em quantidade. O interesse nosso é ocupar esses bancos todos aqui, em nome de Jesus. Né? Quantidade de qualidade. Né? Mas também a gente precisa crescer em qualidade. Aliás, também não, até mais importante de crescer em quantidade é crescer em qualidade. É sermos de fato uma igreja edificada, em buscarmos essa unidade de fé. E se, vamos dizer assim, quem não está aqui não está interessado, vamos dizer isso, vamos supor isso, né? Não vou dizer isso, que cada um tem suas justificativas, não vamos dizer isso, não vamos ser injustos, vamos melhorar nossa fala. Vamos supor que quem não está aqui não está interessado nisso, mas você que está aqui, interesse nisso, interesse em ser edificado, interesse em unidade de fé, interesse em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos. Vamos fazer uma unidade de fé, vamos fazer uma igreja ligada em amor, para que o Senhor se alegre de nós, para que sejamos esse aqui, desse jeito aí, desse jeito, um corpo bem ajustado. O que é corpo bem ajustado? Se você pensar num camarada esbelto, pense num camarada esbelto, um homem esbelto, uma mulher esbelta, corpo todo ajustado, tudo no lugarzinho, não tem nada sobrando nem faltando, que é chamado modelo, né? Se bem que as modelos, se fossem as magricelas. Mas pensa nessas mulheres, esses homens bem esculturais, assim, pensa nisso. Tudo ligadinho, tudo no seu, nada fora do lugar. É esse aqui que é, ó. É esse aqui, ó. Todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Ó, o corpo funciona direitinho. Tem nada disfuncional. Tudo funcionando do jeitinho que tem que funcionar. Faz o aumento do corpo para a edificação do amor. É que maravilha. A Bíblia não é bonita, gente. A palavra de Deus é linda, não é? É fina, tem orientação para a gente, é só a gente observar. Tem orientação aí, mas é gostoso de compartilhar a palavra de Deus, porque ela é vida, é eficaz para as nossas vidas. O pastor só consegue isso quarta e domingo. Doutrina e escola dominical. Pois bem, irmãos. Tudo bem, irmãos? Estão em paz? Amém? Glória a Jesus. Coloque então a mão no seu coração assim. Pode baixar sua cabeça. Querido Jesus, estamos diante da tua presença, Pai querido, depois da explanação dessa palavra. Eu te agradeço, Pai querido, por dar essa orientação à igreja. Eu te agradeço, Senhor, por me orientar e por orientar os irmãos a estarem aqui, Senhor. A palavra foi semeada. Agora, Senhor, eu te peço que o Senhor ajude para que essa palavra germine dentro de cada coração.
Eu desejo, Senhor, que essa igreja do Xangri-Lá seja bem ajustada. Todas as juntas, meu Pai querido, as medulas, tudo, meu Pai querido, faça essa justa ligação, essa operação de cada parte, Senhor. E cada membro em particular aqui vai sentir, meu Pai, esse toque do Senhor para buscar esse ajustamento, essa comunhão. Eu sei que o Teu Espírito deseja isso, a Tua palavra já nos deixou isso claro. Agora, Pai, coloque esse desejo em nosso coração, no coração de cada um aqui, para que cada um deseje isso. Eu te peço também por aqueles que me ouvirão pela internet. Se alguém chegar a ouvir esse vídeo, Senhor, que esse mesmo sentimento alcance também essa pessoa que está do outro lado. E que ela também, Senhor, queira ser ajustado com a cabeça que é Cristo, Pai, recebendo do Senhor todos os elementos, todas as vitaminas para esse crescimento bem ajustado, em nome de Jesus. E graças a Deus.